Paz de Deus, paz e graça, shalom. Eu gostaria, irmãos, de dar um esclarecimento aqui. Isto, eu já falei em um vídeo, é algo que Deus cobra da minha pessoa. Eu não vou pregar isso em nenhuma outra denominação, porque cada um tem a sua regra de fé e de conduta e jamais eu vou querer tirar ninguém da sua crença. Muito porque eu considero todos que creem em Jesus Cristo em conformidade com a doutrina apostólica, como meus irmãos foram sendo batizados de acordo à bendita palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a intenção deste vídeo não é querer fazer você pensar da maneira que eu estou pensando, ou querer mudar a formalidade da doutrina que você sente, ou que Deus te fez sentir, seja lá a maneira que você interpretar, de estar fazendo na sua denominação ou particularmente, porque não é isso que compete à minha pessoa. Mas sim, aqui ficou bem claro, irmãos. Aqui ficou esclarecimento. Eu já fiz esse esclarecimento, mas houve alguém que não entendeu e ficou aguardando o próximo vídeo. Então eu vou detalhadamente explicar, certo, irmãos? É sobre o domingo e sobre o sábado. Bem, quem fez essa mudança foi o imperador Constantino. Vejamos que já nessa época não havia mais a igreja primitiva. Foi Constantino que fundou a Igreja Católica Romana. Ele não fundou a Igreja Cristã Primitiva, ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. E muitos pensam que a linhagem da Igreja Católica Romana foi a sequência dos apóstolos. Irmãos, por isso que nós temos que procurar a estudar, às vezes, e muitas vezes, quem pode, porque aqueles que não sabem ler, mas devem ser orientados, para nós não falarmos coisas que podem até fazer com que nós venhamos a menos diante do povo, principalmente quando há pessoas que têm um certo conhecimento. A palavra de Deus, irmãos, quando nós falamos que é o Espírito de Deus que fala, nós estamos tomando uma responsabilidade muito grande. Porque os irmãos imaginem uma coisa, o Espírito Santo não erra, o homem erra. Então quer dizer que se eu falar uma coisa errada, e tiver alguém que entenda do assunto ou já conhece, o que ele vai dizer? Não é o Espírito Santo que está falando isso, porque ele falou tudo errado e o Espírito Santo não erra. Nós entramos em contradição e muitas das vezes a pessoa que vai congregar conosco ou vai no culto ou em algum lugar, ela não volta mais, ainda pode sair falando. Então o melhor é nós, em determinados assuntos que nós não entendemos, deixarmos em paz. Quero dizer claro aos irmãos que não estou aqui condenando e nem querendo ofender nenhuma denominação em questão do assunto. Sei que a igreja adventista, ela guarda o sábado, mas também eu tenho as minhas divergências com esse tipo de sábado e da maneira que ela guarda. Todavia, também não quero ofendê-la. Por quê? Porque lá eles estão, e eu não sou ninguém para julgar ninguém. Mas eu vou falar da origem, apenas quero falar da origem. O nome domingo, irmãos, ele vem do latim, que chama dies, quer dizer Deus Dominicius, né? O dia do Senhor, o dia do Deus Sol, porque era quando os primeiros cristãos, vamos entrar por aí, eles também se reuniam no domingo para lembrar a morte do Senhor. Mas eles nunca falaram que aquele dia era o dia do Senhor, porque o Senhor não disse que aquele dia era o dia dele, certo, irmãos? Mas só porque no alvorecer desse andamento do cristianismo era considerado o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, na época em que Constantino, já depois de muito tempo, irmãos,
instituiu isso. Eles apenas estavam relembrando a morte do Senhor. Ali se reuniam e relembravam a morte do Senhor. Mesmo porque muitos achavam naquela época que o Senhor não ia demorar muito. Inclusive eles vendiam as suas propriedades, davam no pé dos apóstolos, achando que o Senhor já voltaria rápido. Certo, irmãos? Nós podemos encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando os cristãos vendiam as suas coisas e ficavam vivendo numa comunhão, pensando que logo o Senhor Jesus voltaria, eles não iam precisar de mais nada. Na sua inocência, na sua pureza, era aceito isso diante de Deus como um ato de amor e de misericórdia para com o próximo, irmãos. Todavia, irmãos, vejamos que nós temos que entender que o dia bíblico de descanso continuava sendo sábado. Os próprios cristãos da igreja primitiva, eles agradeciam a Deus pelo sábado, mesmo porque eles eram judeus. Os apóstolos eram judeus. Logicamente que não guardavam como judeus, não cumpriam a lei alimentícia, mas os 10 mandamentos nunca deixou de ser cumprido, irmãos. Até hoje, nas leis atuais, se nós observarmos, nós vamos ver que existem leis que são configuradas nos 10 mandamentos. Não roubarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. Enfim, todas essas coisas nós temos na lei. Um país ordeiro tem essas coisas, não é isso, irmão? Mas vejamos bem, irmãos. Não é porque os apóstolos nos domingos partiam o pão que isso significa que o sábado, em hebraico, que significa descanso, tinha perdido seu lugar como um dia de descanso obrigatório. Além disso, na Roma Antiga chamavam o domingo de dies solis, que quer dizer dia do Deus Sol, o dia do Sol Invictus, né? E tanto é que em inglês nós conhecemos como Sunday. Sunday é dia do sol, certo, irmãos? Prestamos atenção. Então, Constantino o Grande, essa data de domingo era uma festa pagã para o Deus Sol. Todos os domingos eles se reuniam, parava tudo e eles não podia trabalhar nem nada, e eles faziam uma dedicação especial ao Deus Sol. Presta atenção, irmãos. Procure lá na história de Constantino para você entender. Então, quando Constantino aderiu ao cristianismo, não o cristianismo, irmãos, dos apóstolos, mas um cristianismo que ele fundou a igreja. Constantino fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, ela teve um fundamento a partir de Constantino, certo? Que foi um imperador romano. Ele era pagão e se tornou cristão com interesses particulares por causa das guerras, que é onde ele iria conquistar. Tinham muitos já que criam no cristianismo, e que se ele se demonstrasse cristão, facilmente o povo, mesmo que ele ganhasse, ele ganharia a guerra, como ganhou muitas, o povo não se levantaria contra ele, porque ele determinou que os cristãos não seriam mais perseguidos quando ele fosse imperador ou governante daquele país, daquele estado onde ele iria vir a tomar conta. Vejamos, irmãos, além de ser um dia pagão dedicado ao sol, ele era muito importante para o culto imperial de Roma. E justamente um imperador romano poderia mudar isso. Então Constantino, por interesses próprios, presta bem atenção, meu irmão. Eu estou falando, isso tem base histórica. Certo, irmãos? O que ele fez? Presta atenção. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, são coisas que nós temos que prestar atenção para nós não falarmos errado, porque eu já vi, sabe, irmãos, isso é muito ruim, muito ruim. Não estou condenando, por favor, entendam. Cada um fique na vocação que foi chamado. Eu não estou aqui dizendo que você vai
perder a sua salvação por causa disso, porque o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, ok? Porém, eu tenho que colocar a minha posição para que você entenda, como eu já vi em algumas reuniões ministeriais ou em alguns lugares, o irmão afirmar que o dia do Senhor é domingo. Isso não é correto, você não vai achar, isso não está escrito, você procure na Bíblia. Se você trazer um versículo dizendo que o Senhor Deus falou que o dia do Senhor é domingo, adianta você trazer um versículo que está dizendo assim, eles se reuniam nos domingos para partir o pão. Isso não justifica. Eu quero um versículo que diga que o Senhor falou que o dia dele era domingo. O Senhor não falou nada de dia. Ao contrário, o apóstolo Paulo disse, ninguém vos julgueis nem pelo dia, nem pelo comer, nem pelo beber, porque tudo é vosso, nem pelos dias de festa e nem pelos sábados, porque tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Mesmo porque o apóstolo Paulo estava pregando para os gentios. Certo, irmãos? Eu quero me referir aqui a afirmações, irmãos, que são pregadas, que contrariam aquilo que Deus deixou, e ainda há irmãos que profetizam, dizendo que é o Espírito Santo que está falando naquela noite, e falam coisas que muitas das vezes, irmãos, pode comprometer a denominação, a fé, e até mesmo levar alguém a nunca mais voltar, porque cometem esses erros grotescos. Irmãos, prestamos atenção. Foi justamente o imperador romano Constantino o Grande que fundiu as duas tradições em uma. Assim, o mesmo César romano Constantino o Grande fez isso. Ele legalizou a religião cristã pelo Edito de Milão, certo, irmãos? Chamava Edito de Milão. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, preste atenção. E nesse Edito de Milão, isso já Milão, você sabe que é na Itália, irmãos, né? E ele então fundiu esses dias, irmãos. Ele fez o seguinte, olha o que ele fez, irmão. Ele legalizou a religião cristã em Milão no ano 313 depois de Cristo, depois dos apóstolos. Já não tinha apóstolos, irmão, no ano 313. Que mais tarde ele fundaria uma cidade chamada Constantinopla. Por isso que existe a cidade de Constantinopla, por causa de Constantino. E se tornou a capital romana do Oriente. E seria santificado. Decretou no dia 7 de março de 321 depois de Cristo, chamado Dies Solis, seria observado como o feriado civil obrigatório. Certo, irmãos? E então, naquele momento, ele já era o chefe da igreja romana. Ok, irmãos? Sendo chefe da igreja romana, o que ele fez? Ele mudou o dia do sábado para o domingo. Foi Constantino. A confirmação oficial da mudança foi feita pela Igreja Católica no Concílio de Trento, realizado no século XVI. A Igreja de Deus também, a Igreja Católica, achou conveniente que a celebração religiosa do sábado devia mesmo ser transferida para o domingo, que eles chamavam de Dia do Senhor. O domingo, então, naquele momento, passou a ser, o sábado passou a ser substituído pelo domingo. Vejamos que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ela sempre foi guardadora do sábado, embora o Senhor é o Senhor do sábado. Então houve uma modificação no sábado pela seguinte forma, pelo que eu me compreendo. O Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Se alguém tinha que fazer alguma coisa, era obrigado pelo seu senhor, que era pagão, pelo seu estava trabalhando de servo e era cristão, logicamente que ali ele era justificado porque o Senhor é o Senhor do sábado. Mas nunca ele diria que domingo era o dia de descanso, certo, irmãos? Mas Constantino instituiu o domingo como dia de
descanso. E com o resultado disso, quase todos os países de tradição católica aderiram o domingo. Como resultado disso, então, esses países, como nós sabemos, todos aderiram o domingo. Em sindicatos, finalmente, após a Revolução Francesa de 1789, ele assinou o descanso dominical e foi assimilado como dia do trabalhista e admitido praticamente em todas as legislações. Por isso que hoje as nações, a maioria, todas guardam o domingo. Mas não vai dizer para mim que foi o apóstolo, que foi os apóstolos, que vem da doutrina apostólica. Não vem isso. Para seguir a doutrina apostólica, nós não podemos dizer que o domingo é dia do Senhor, irmão. Está claro aqui, você está seguindo. Só se você não lê a história, só se você não observa, irmão. Porque se você mostrar nas escrituras sagradas para mim, que o Senhor disse assim, o Senhor determinou que o domingo agora é o dia do Senhor. Mas não foi Constantino, um homem até que cometeu algumas atrocidades, certo, irmão? Que se tornou Papa, que era o Papa praticamente da igreja. Então, vocês podem perceber, irmão, que isso tudo foi feito pela igreja romana. Agora, uma pergunta. A igreja romana houve uma revolta de um sacerdote chamado Lutero, Martinho Lutero. Quando ele protestou contra as indulgências, que era um dinheiro que era cobrado para perdão dos pecados, mas esse dinheiro, na verdade, era para construir a Basílica de São Pedro. E Lutero era alemão, e ele escreveu uma bula e colocou na porta da sua capela, lá do lugar onde se reunia, com teses contra essa indulgência. E disse que aquilo que nós aprendemos, que a salvação é pela fé, enfim, vocês já sabem tudo isso. Em Cristo Jesus, não precisa pagar para ter salvação. Isso o Papa o excomungou e ele teve que fugir, irmãos, para um castelo. Por isso que existe um hino que é muito conhecido que fala Castelo Forte. Em algumas igrejas chama Forte Rocha. Se nós observarmos em cima, nós vamos ver o M. Lutero. É uma música de Martinho Lutero, porque ele também era músico. E de lá, irmãos, da igreja romana, Lutero trouxe muitas coisas juntamente com ele, inclusive a guarda do domingo. E como ele foi o reformador da igreja católica, logicamente ele foi uma das vertentes, e dali, irmão, saiu muitas vertentes religiosas. Muitas mesmo, não vou falar o nome aqui para o vídeo não ficar longo. E essas vertentes também aderiram ao mesmo dia como o dia do Senhor. Mas eu já vi irmãos falar comigo, não, o dia do Senhor é domingo porque ele ressuscitou no domingo. Não é, irmão, não era. Está claro na história que foi Constantino, não foi o Senhor, foi Constantino, o imperador romano. Então, a isso vou condenar você, porque você para no domingo? De forma alguma. Qual o teu país? O meu país aqui para no domingo. Se eu morasse em Israel, eu estaria descansando no sábado. Mas isso não me impede de um sentimento meu, eu não sou adventista e nem pretendo ser, mas um sentimento meu que no Shabat eu me dedique exclusivamente para as coisas de Deus, se eu não tiver trabalho no outro dia. Porque se acontecer que eu estivesse trabalhando e tivesse que ir trabalhar, Deus me daria um respaldo. Qual respaldo? O Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Caso contrário, irmãos, eu estando livre, eu faço aquilo que eu sinto e sei que todos os dias são dias do Senhor. Agora, o que eu não posso é subir em cima de uma tribuna ou de um púlpito de uma denominação, numa reunião ministerial, e afirmar com toda clareza que domingo é o dia do Senhor apenas porque os discípulos se reuniam domingo para partir o pão. Se você for hoje em Jerusalém, Israel, você vai observar
hoje é domingo. Você vai observar que hoje lá todos trabalham, as crianças vão na escola, porque hoje é o primeiro dia da semana, certo, irmãos? Quero deixar claro, mais uma vez, que não estou aqui me referindo a denominações ou atacando denominações, mesmo porque não me cabe a isso. Eu sou uma pessoa que compreendo e sei que o Senhor é que nos salva, não é nenhum dia, não é nenhum mês, então não posso julgar ninguém, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelos sábados, nem pelos dias de festa, porque se comemos é para o Senhor, se bebemos é para o Senhor, se ficamos em casa é para o Senhor, e tudo que fizermos é para o Senhor. Mas apenas não vou dizer num púlpito que o dia do Senhor é domingo. É isso que eu quero dizer. Não levem para o outro lado. Procurem observar, ler as Escrituras, estudar as Escrituras. Alguém diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Só para encerrar, irmão, isso, e usam esse termo para que a pessoa não leia, não estude a Bíblia. Irmãos, porque a palavra de Deus não é de fácil interpretação, mas de divina revelação. Lógico que você não vai estudar para você pregar, mas você vai estudar para ter conhecimento daquilo que você está estudando. Há um grande erro em uma denominação que diz assim no ensinamento, eu tenho esse ensinamento, diz assim, que nós não devemos impedir os jovens de estudar. Eles têm que estudar, e se haver a ausência deles nos cultos, não chamar atenção porque eles estão estudando, ok. Mas eles pregam contra o estudo da Bíblia. Aí nasce uma mocidade que não conhece a Bíblia, que não conhece as Escrituras, que não sabe nada a respeito das Escrituras. E o que acontece? Hoje existe a genealogia de gênero, existem tantas coisas, irmãos, e se eles não tiverem conhecimento bíblico, eles podem ser facilmente enganados. Julguem comigo agora. Aí um julgamento que não é julgamento atacando ninguém. Que mal tem em a pessoa dedicar em procurar conhecer mais a Bíblia? Eu não vou estudar uma palavra aqui, eu não vou estudar essa palavra, para mim poder pregar à noite. Eu não costumo fazer isso. Se alguém faz, problema dele, eu não vou julgar ninguém. Eu fico na comunhão, leio a Escritura e depois chega lá o que Deus me trouxer em frente no momento, mas eu conhecendo o assunto, eu já li, já estudei, já me dediquei naquilo, fica fácil para a exortação, sem falar nenhuma coisa que possa trazer algum prejuízo para alguma alma. Creio que todos os irmãos entenderam e não falamos, irmãos, porque eu já vi e fiquei muito triste, porque inclusive no dia que eu vi isso, eu vi um certo antissemitismo. Isso me trouxe uma tristeza muito grande, porque nós não devemos ter esse espírito de xenofobia e de antissemitismo. Nós somos cristãos, nós somos praticamente, irmãos, da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E quer queira, quer não, ou você gostando ou não, o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. E segundo a natureza humana, então ele era um judeu, certo? E se você fala mal do judeu, você está falando mal da descendência de Jesus Cristo. Então tenhamos cuidado. Jesus Cristo não veio só para Israel, ele veio para todos. Porém, tenhamos cuidado para nós não errarmos. Se alguém faz alguma coisa errada, ele faz em todo lugar. Tanto faz ser brasileiro como eu, e também sou português, tanto faz ser de outras nações, que eu não vou citar nomes, só falei dessa minha aqui. Existem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. Existem pessoas que servem a Deus com coração sincero, com pureza dentro da congregação, na Igreja Batista, na Assembleia, na Igreja Renovadora Cristã, que são os irmãos muito amáveis e queridos que eu conheço, na Assembleia Cristiana, são igrejas muito maravilhosas, na Assembleia de Deus, tem pessoas muito boas, e outras, e outras, e outras. Eu acredito assim, que de cada lugar desses, o Senhor irá tirar a sua igreja, porque a palavra igreja, ela já vem do grego, irmãos, que era eclésia,
que era uma reunião até mesmo política. Depois começaram a chamar a igreja de reunião de cristãos. Não existia nenhuma igreja construída de pedra. A igreja era uma comunidade onde se reuniam as pessoas para louvarem a Deus. E eram levantados presbíteros, anciães, para cuidar de cada comunidade. Os irmãos entenderam bem? Então Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e Deus os guarde na paz, na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach em hebraico. Paz de Deus, paz e graça e shalom. Deus abençoe a todos. Amém e amém.